cristãos ignoram. Satanás não teme todos os cristãos da mesma forma. De fato, alguns cristãos vivem em tanta fraqueza espiritual que mal representam uma ameaça ao reino das trevas. No entanto, há um remanescente, um exército de crentes que causam terror no coração do diabo. Eles não são frequentadores comuns de igreja. São guerreiros que conhecem seus direitos em Cristo. São inabaláveis em sua fé e enfrentam o inimigo sem hesitar. O diabo os conhece pelo nome e treme quando eles se levantam. No vídeo de hoje, revelaremos 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme e como você pode se tornar um deles. Primeiro, cristãos que conhecem seus direitos. O primeiro tipo de cristão que Satanás mais teme é aquele que está plenamente consciente de seus direitos e autoridade espiritual. Satanás prefere aqueles que são medrosos e frágeis. Em Oséias 4:6, Deus diz: "Meu povo é destruído por falta de conhecimento." Satanás quer que você ignore sua autoridade. Quando ele olha para um grupo de crentes, o diabo geralmente ataca os mais medrosos ou vulneráveis. Isso é parecido com um leão que ataca uma presa que foge, em vez de uma que o enfrenta. O diabo opera melhor através da intimidação. Se ele te ameaça e percebe que você tem medo, ele vai atacar. Mas quando encontra um crente que conhece seu lugar e permanece firme, Satanás geralmente o evita. Muitos cristãos agem de forma tímida ou medrosa, e Satanás adora isso. Um descrente corajoso é mais poderoso que um crente medroso. Jesus, após jejuar 40 dias, foi tentado por Satanás no deserto, mas enfrentou o diabo com confiança, sabendo que nada poderia lhe fazer mal. Em Lucas 10:19, Jesus disse: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." A palavra grega para poder aqui é exousia, que significa poder delegado. É o poder que te dá autoridade sobre as trevas. Portanto, da próxima vez que o diabo tentar te intimidar, não fuja. Mostre que você sabe quem é em Cristo. Segundo, cristãos que não se abalam. O segundo tipo de cristão que Satanás mais teme é aquele que permanece constante, independentemente das circunstâncias. Às vezes, Satanás cria problemas na sua vida para provocar uma reação. Ele pode atingir seu negócio, carreira ou saúde para fazer você perder a fé em Deus. Ele tentou isso com Jó, esperando que a perda esmagadora fizesse Jó amaldiçoar Deus. Mas em Jó 1:22, lemos que em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus. A firmeza de Jó em face da adversidade aterrorizou Satanás. Muitos crentes, diante de situações difíceis, em vez de confiar em Deus, começam a culpá-lo ou reclamar. Quando você faz isso, está dando vantagem ao inimigo. 1 Coríntios 10:10 diz: "E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Ao enfrentar ataques, adore a Deus em vez de reclamar. Atue como se nada o estivesse afetando, porque o diabo adora ver sua reação. Mas quando ele vê que você não se abala, isso o atinge mais. Terceiro, crentes que continuam a confessar Jesus como Senhor. Satanás teme crentes que mantêm firme sua confissão de fé. Ele adora pessoas que começam a ser negativas, mas quando você é atacado e continua falando a palavra de Deus, torna-se impossível para o diabo te derrotar. Hebreus 10:23 diz: "Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu." A palavra confissão aqui vem do grego homologia, que significa dizer o mesmo. Neste caso, dizer o que Deus diz sobre nossa situação. Isso é enfatizado em Apocalipse 12:11. "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." A palavra para testemunho aqui é marturia,
que se refere à evidência dada ou um registro. Isso significa testificar repetidamente da bondade de Deus, apesar das circunstâncias. Esses crentes entendem que suas palavras têm poder criativo, assim como as de Deus. Independentemente da situação, eles mantêm que Jesus é Senhor, recusando-se a pensar que Deus os abandonou. Quarto, cristãos que o confrontam. O quarto tipo que Satanás teme são os crentes que tomam a ofensiva na guerra espiritual. No reino de Deus, existem aqueles que não fogem do inimigo. Pelo contrário, o enfrentam. Quando algo não está certo em suas vidas, eles imediatamente levam isso à batalha espiritual, colocando Satanás em seu lugar. Às vezes, a melhor maneira de lidar com o inimigo não é fugir, mas confrontá-lo diretamente. Se você experimenta muitas coisas negativas em sua vida, pode ser necessário confrontar diretamente essa situação através da oração. Alguns evitam orar quando estão sob ataque, mas Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra grega para resistir aqui é antistemi, que significa opor-se, resistir. É um termo militar que implica oposição ativa, não resistência passiva. Esses crentes entendem que a guerra espiritual muitas vezes requer confronto direto através da oração e da declaração da palavra de Deus. Em Mateus 4, Jesus não evitou a confrontação, mas a enfrentou de frente com a palavra de Deus, cada vez que Satanás o tentou. Quinto, guerreiros de oração. O quinto tipo de cristão que Satanás teme são aqueles que desenvolveram uma vida de oração poderosa. Esses crentes entendem o que Paulo quis dizer em Efésios 6,18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra grega para oração aqui é proseuche, que implica não apenas qualquer oração, mas oração dirigida diretamente a Deus. Esses crentes aprenderam a orar com autoridade, entendendo que a oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas engajar-se na guerra espiritual. Seguem o exemplo de Daniel, que continuou a orar 3 vezes ao dia, mesmo quando foi proibido. Em Daniel 6,10 lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e, tendo as janelas do seu quarto abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Se você deseja se tornar um cristão que Satanás teme, deve fazer estas 5 coisas. Primeiro, estude diligentemente a palavra de Deus. Em 2 de Timóteo 2,15, somos instruídos a estudar para se apresentar aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa estudar a palavra de Deus corretamente para entender como usar seu poder. Segundo, desenvolva sua fé. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A exposição regular à palavra de Deus constrói fé e confiança na sua autoridade espiritual. Terceiro, pratique a firmeza. Efésios 6:13 instrui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. A palavra grega para permanecer firme é istemi, que significa ficar imóvel, permanecer pronto, permanecer firme. Quarto, exerça sua autoridade. Comece pequeno, mas seja consistente em exercer sua autoridade espiritual. Comande que a doença saia do seu corpo. Fale paz para situações problemáticas e declare as promessas de Deus sobre sua vida. E por último, mantenha uma vida de oração forte. 1 de Tessalonicenses 5:17 diz simplesmente: orai sem cessar. Faça da oração um estilo de vida, não apenas uma atividade.
Tornar-se o tipo de cristão que Satanás teme não se trata de ser perfeito, mas de ser persistente em sua fé e crescer no entendimento de quem você é em Cristo. É sobre permanecer firme na palavra de Deus, manter sua confissão de fé, enfrentar batalhas espirituais de frente e desenvolver uma vida de oração poderosa. Lembre-se, 1 de João 4,4 declara: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual que esses tipos de cristãos aprenderam a viver. À medida que você aplica esses princípios e cresce nessas áreas, você se tornará cada vez mais o tipo de crente que faz o inimigo tremer. Não por quem você é, mas por quem você pertence e pela autoridade que ele lhe deu. Vamos agora entrar em um momento de oração, confiando que Deus nos responderá. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo Tua grandeza e Teu poder. Agradeço por nos dar autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ajuda-me a ser constante na minha fé, a não temer as ameaças do diabo e a manter minha confissão firme em todas as circunstâncias. Dá-me a coragem para confrontar o inimigo de frente e fortalecer minha vida de oração. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por este vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente.